Olá, meus queridos. Hoje nós vamos falar sobre a morte como fenômeno afirmativo. Sabe-se que todos os organismos vivos presenciam o fenômeno da morte, que confirma de maneira coerente e objetiva a essência da vida. Ou seja, a morte está literalmente associada ao sentido da própria existência, num processo afirmativo que garante a compreensão de que todos os feitos foram feitos para a morte, numa condição humana de finitude. Porém, muitas pessoas tendem a ter pavor quando determinadas ações em referência à morte obtêm maior visibilidade do que a vida, no sentido de culto e veneração. No entanto, a morte faz parte do ciclo da vida, é uma ação afirmativa que caracteriza a própria constituição positiva do viver. Diante disso, percebe-se que todo ser vivente tende a morrer desde o nascer, pois viver é experimentar o sabor da morte em todos os aspectos da vida biológica, social e pessoal. Mas, na verdade, o que é a morte? A morte é vista pelo sentido da fragilidade humana quando há a percepção da não aceitação de um fim, trazendo assim uma problematização. E no contexto natural, ela faz parte do conceito da vida como um complemento. Porém, de acordo aos sentidos humanos e a consciência que busca algo talvez superior e metafísico fora de nós, haja a ideia de que não é possível dominar o processo da morte, ocasionando uma fragilidade problemática. No entanto, a morte é necessária, pois o mundo sem a percepção da morte talvez não houvesse a valorização da vida, podendo observar que o problema gira em torno dos apegos materiais e sentimentais, que fazem com que não queiramos deixar a vida, permitindo que o medo, o espanto e a não aceitação da morte não seja vista como uma ação natural. A morte nos faz refletir sobre o célebre silogismo: todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Sendo uma expressão com proposições verdadeiras, percebe-se que a perspectiva de homens diz respeito a mim, a você, a todos os seres humanos, pois somos indivíduos que experimentam o estágio da morte, e ela, de certa forma, apresenta características afirmativas dentro do contexto da vida, pois o morrer é necessário para a compreensão da vida. Porém, ainda a pensamos como algo distante, como um conceito abstrato que não nos diz respeito, ou seja, um acontecimento que nunca chegará até as pessoas, por mais que saibamos que ela é inevitável, pois é um destino inexorável do qual não podemos escapar. Em outra análise reflexiva e crítica sobre a morte, podemos dizer que ela é uma passagem de uma vida para outra, talvez uma melhor do que esta, mais verdadeira, mais feliz, mais plena, talvez para uma pior, onde o indivíduo sofrerá os mais terríveis castigos pelos inúmeros pecados. Porém, se há efetivamente esta outra vida, então a meditação em torno da morte, mas da morte particular das pessoas, torna-se a mais importante das tarefas. Ou seja, a concepção que cada indivíduo tem da morte de maneira privada ou até relacionada aos conceitos cristãos, morais e éticos, com associação à alma, da sua imortalidade e mortalidade. Alguns filósofos como Platão e homens de fé como Francisco de Assis não temeram a morte, pois apresentaram destemor e resiliência ante ela, pois percebeu que a morte é um estágio de possibilidade para o gozo de uma série de bênçãos na dimensão espiritual, do conhecimento das essências puras das coisas, o convívio com o divino e a salvação. Segundo Sócrates, temer a morte é próprio dos estúpidos, isto é, daqueles que pensam saber o que não sabem, uma vez que temem como um mal aquilo que não sabem em que consiste. No entanto, é inevitável que nos angustiemos com a morte, seja em razão da morte de um parente, um amigo, alguém próximo, ou até indivíduos que admiramos de longe, como músico, escritor, ator, padre, pastor e outras personalidades marcantes. Se analisarmos a questão da morte sob o paradigma de que não queremos morrer ou que temos medo, mesmo ela sendo inevitável, haverá um escândalo e, em alguns casos, a maneira como a morte chegou até as pessoas pode ser vista como um absurdo. São poucos os que sabem lidar com esse fator bruto da existência de maneira razoável, se é que é possível. Talvez a morte de uma pessoa no vício da juventude, com a vida em ascensão, segundo os padrões do mundo moderno, causa-nos um espanto, uma dor, uma ação
de não aceitação e embaraço estranho. Por mais que saibamos que a morte é inevitável, ainda existe surpresa quando ela acontece, quando uma alma é precipitada do corpo que outrora habitou, pois parece que o indivíduo se esquecera que é mortal e que a morte é necessária para a afirmação da vida. Isto é preciso compreender que o homem é mortal, provindo do pó e que ao pó retornará, segundo a crença bíblica. E de acordo com a visão sociológica, a morte está relacionada a técnicas, costumes e valores que permitem uma compreensão de que é preciso se habituar com a morte. Cada povo à sua maneira, com dispositivos e suportes para conviver com a ideia de finitude. Existem várias formas dos grupos sociais entenderem a morte, ou seja, alguns com serenidade, inconformismo, dor, punição, redenção, fim e começo. Realmente, meus queridos, a morte sempre foi inevitável e irreversível à vida dos organismos vivos num processo lento ou rápido, constituindo assim uma experiência problemática para todo indivíduo, pois a morte ainda traz uma dificuldade enorme das pessoas em relação à aceitação e à separação da vida. Então, é necessário confirmar a morte como um fenômeno afirmativo em relação à vida, pois ela é parte integrante e deve existir dentro do processo da compreensão de que a morte é consequência do viver, pois só é capaz de morrer o ser que é provido de vida. Espero que tenham compreendido. Um grande abraço.